Thaís Travessoli tem informações ao vivo pra gente, porque se entregou hoje cedo à polícia o senegalês, o Lamine Diatta. Ele é o principal, Diatta, né? É o principal suspeito de ter matado o cunhado em dezembro do ano passado. Até mesmo os parentes do serralheiro, Marcel Messias, disseram que quem aparecia nas imagens do momento do crime era o Lamine. Ele teria dado 3 tiros no Marcel. Como é que foi essa situação? Ele se entregou espontaneamente, a polícia foi buscá-lo? Como é que foi aí? Como é que aconteceu essa prisão? Thaís. Jasson, ele se apresentou hoje na delegacia de Pinhais, acompanhado de advogado, e ele estava sendo procurado, né? Inclusive, na semana passada, aqui no Balanço Geral, na quinta, na sexta-feira, nós já trouxemos essa notícia aqui para quem acompanhava o BG, porque foi expedido mandado de prisão. Então, a polícia ia, de alguma forma, chegar até Lamine. O advogado, então, foi junto com ele até a delegacia de Pinhais e ele se apresentou, está preso. É a primeira vez ao longo do processo, que já tem em torno de 6 meses, que ele é preso. E o caso já está encerrado por parte da investigação da Polícia Civil de Pinhais, Jasson. Já foi encerrado o inquérito policial, Lamine foi indiciado por homicídio qualificado e agora, então, é a primeira vez que ele está preso. Para a família do Marcel serralheiro, isso traz, de certa forma, um alívio, porque eles estavam desde dezembro apontando que ele era o autor, que ele matou o cunhado Marcel. A polícia então passou a investigar e agora ele está preso. Eles até encontraram algumas vezes lá em Pinhais, Lamine pela região, porque também estava morando por ali, e isso trazia desconforto, muito medo para esses familiares do serralheiro Marcel. Vamos ouvir então um trechinho do que dizem os familiares do Marcel. A cunhada mandou um vídeo para a produção do Balanço Geral. Estamos aqui na delegacia de Pinhais acompanhando a apresentação do Lamine. Foi apresentado pelo seu defensor e agora a gente vai aguardar os procedimentos judiciários para que ele seja responsabilizado aí por esse fato. Você ouviu aí, então a gente adiantou para colocar para vocês. Primeiro é a entrevista com o Dr. Diego Sacakibara, ele que é o advogado da família do serralheiro Marcel. Conversei com ele, inclusive, agora há pouco, Jasson, perguntando sobre algumas provas, né, que a polícia teve ao longo desse processo. Por exemplo, questão das imagens que foram periciadas. São imagens que mostram um homem caminhando no canto da tela e aí se aproxima lá onde está o Marcel com o carro. Ele chegou para arrumar um portão, né, um serviço de serralheiro ali em Pinhais, e aí esse homem se aproxima e atira pelo menos 3 vezes contra o Marcel. Essas imagens foram periciadas, as roupas também foram importantes, Jasson, e a polícia sempre teve afirmações da família. A família do Marcel sempre disse que era Lamine nessas imagens. As roupas também foram periciadas e levaram a essa conclusão de que ele é o autor. Além de outras provas, é claro, que a gente não teve acesso nesse processo. Jasson, nós também separamos um trecho de entrevista com o advogado do Lamine, que é o Dr. Nilton Ribeiro. Ele, Jasson, diz que para a defesa foi uma surpresa, que eles não esperavam a prisão de Lamine, não esperavam esse mandado de prisão que foi expedido. Vamos ouvir. Nos causou surpresa este mandado de prisão ao final do inquérito. Não há contemporaneidade com o fato, motivo pelo qual estamos requerendo hoje ainda a revogação deste mandado de prisão. E acreditamos que antes mesmo do feriado, Lamine já deverá estar solto junto com a sua esposa e de volta ao trabalho. A família sempre teve certeza, sempre disse que é o Lamine. Jasson, existia já problemas, né? Problemas de família, seria por conta de um terreno. O Lamine estava morando junto com a irmã do Marcel, no mesmo terreno da mãe do Marcel. Já desavenças estavam acontecendo, segundo os familiares que conversaram com a nossa equipe na semana passada, Jasson. E também os cunhados me relataram que era uma pessoa difícil de lidar, eles estavam brigando bastante e pelas imagens eles sempre tiveram certeza que era Lamine. Mas a gente trouxe agora o outro lado, né, o advogado, e lá na época que ele se apresentou na delegacia, Jasson, ele já estava negando, dizendo que não era ele. Agora, então, é a primeira vez que ele é preso, depois que o inquérito foi encerrado.
Vai trazer o depoimento, o alívio da família com a prisão do senegalês, doutora Márcia. Na verdade, essa situação. Primeiro, aquela ideia de que o inquérito ele é uma formação de provas. Não basta assim, eu acredito que seja, eu tenho certeza que é, se não se puder provar. Lembrando que isso vai para um tribunal do júri na continuidade. E é claro, imagino que um dos fatos, né, que tenha levado à necessidade de uma prisão preventiva seja exatamente o fato dele não ser um nacional, ou seja, ele não ser um brasileiro, e isso facilitar a ideia de fuga, uma vez que ele se visse indiciado. Falei do alívio da família, a doutora Márcia Thaís Travessoli, agora está no ponto da agulha aí, pode rodar. A família, inclusive, comentando sobre esse fato aí. Agora a nossa família vai ter um pouco de paz. Agora nós vamos poder chorar a morte do meu cunhado. Porque só agora, com o Lamine preso, a gente vai poder ter um pouco de paz. E espero que ele fique preso lá e seja condenado. Porque ele tem que pagar pelo que ele fez. Tanto a nossa família sofrer. Tá aí agora, doutora Márcia, o depoimento da família, né? Nesse vídeo que eles gravaram e enviaram aqui para o Balanço Geral, porque essa prisão traz realmente para eles um pouco mais de tranquilidade e também de senso, né, de justiça. Tratava-se de um conflito familiar, né? Então os familiares também se sentem a possibilidade de que esse conflito continue e que se resolveu de uma forma tão violenta com o Marcel, também possa acontecer com eles, né? É compreensível esse temor. Tá certo. Thaís Travessoli, fique à vontade para completar com mais alguma informação, se você tiver, Thaís. Ô Jasson, só reforçar, né, a situação para essa família. Imagine a família do Marcel Serralheiro, esse tempo todo, desde dezembro, eles encontravam o Lamine na rua, né? Conhecidos falavam, ou até uma parente que inclusive conversou com a nossa equipe, diz que encontrava o Lamine na rua, de longe, mas para eles tinham certeza que ele era o assassino do próprio cunhado do Marcel. Então era uma sensação de injustiça, né? E de medo também, de repente ele fazer alguma coisa com os familiares. Então o inquérito agora é encerrado. Ele tem a versão dele, a defesa dele, né? De que ele não é o autor, mas agora esse caso segue, né? E a expectativa da família é que ele seja condenado, porque para eles ele é autor pelas imagens, e para eles também não existem outras desavenças, né, contra o serralheiro Marcel, trabalhador de 52 anos. Obrigado pela sua informação, pela notícia, Thaís Travessoli. Atenção, atenção, hein? O BG na comunidade desembarca nesta semana na região do Tatuquara para ouvir os moradores que